Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa em relação à sucessão de bens localizados fora do Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, mas no último vídeo a gente conversou um pouco sobre todo o ambiente regulatório em relação a isso, como é que o Brasil enxerga essa questão da sucessão quando a gente tem um patrimônio fora do Brasil. Hoje a ideia é falar um pouquinho das estruturas possíveis para a gente já encaminhar esse assunto no sentido de agilizar essa distribuição quando acontece o evento de sucessão e temos patrimônios localizados fora do Brasil. Eu acho que a primeira alternativa que a gente encontra lá fora para poder agilizar esse processo de distribuição é o testamento, né? Um testamento na jurisdição onde a gente tem esse patrimônio. Por exemplo, se o patrimônio em questão for uma empresa sediada nas Bahamas, por exemplo, a gente deveria fazer um testamento em Bahamas. O testamento em Bahamas, tanto quanto o testamento aqui no Brasil, eles não evitam o processo de inventário, né? O processo de probate, como é dito lá fora. Mas eles têm essa capacidade de ser uma demonstração de última vontade da pessoa que faleceu. Mas no caso de patrimônio fora do Brasil, o testamento ajuda no seguinte sentido. De uma maneira normal, se eu tiver um patrimônio fora do Brasil e não tiver nenhum tipo de tratamento ou nenhum tipo de planejamento sucessório em relação a isso, eu vou ter que esperar que o inventário no Brasil termine para que eu possa abrir o inventário lá fora, né? O inventário lá fora normalmente é mais rápido, menos demorado do que aqui no Brasil, mas ainda assim leva um tempo para que ele seja processado. O problema é que eu tenho que esperar que o inventário no Brasil termine. E muitas vezes o inventário do Brasil pode demorar meses, pode demorar anos, tem casos até que podem demorar décadas. Então, como é que a gente faz para poder agilizar essa distribuição lá fora? O fato de você ter um testamento, por exemplo, nesse meu exemplo aqui em Bahamas, porque a minha empresa offshore está sediada em Bahamas, isso faz com que esse processo seja agilizado, porque quando eu tenho um testamento lá fora, eu não preciso esperar que o testamento no Brasil, que o inventário no Brasil termine para que eu inicie o processo de inventário lá fora. Eles podem ser abertos ao mesmo tempo e muito provavelmente eu vou conseguir distribuir esse patrimônio que está fora do Brasil de uma maneira mais ágil. Então o testamento, sem dúvida nenhuma, é uma estrutura bastante interessante que deve ser considerada quando eu falo de planejamento sucessório de bens localizados no exterior, tá bom? No próximo vídeo eu venho com outras alternativas aqui para a gente conversar. Obrigado e um bom dia a todos.